Bom dia, mais uma oportunidade que nós temos de conhecer o nome de Deus, de compreendermos o que Sua palavra nos diz. E hoje nós iniciamos ainda mais uma leitura anual da Bíblia, a palavra de Deus. Aqui, ó. Você tem a sua, você comprou uma Bíblia, você já ganhou uma Bíblia, mas você já leu essa Bíblia? Nós teremos oportunidade de meditar na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não iniciando por Gênesis para que possamos compreender a totalidade da palavra. Então, entendendo já a revelação daquilo que haveria de vir, daquilo que é muito claro no Antigo Testamento, mas somente diante da perspectiva que nós temos hoje, né? Antigamente era, claro, algo oculto que veio a ser revelado. Então, vamos começar a leitura pelo Novo Testamento, ali pelo Evangelho de Mateus. Nós iremos ler hoje do primeiro capítulo até o quarto. Galego é muito complexo, não é complexo. Que você possa meditar cada dia mais na palavra e conhecer a vontade do Senhor. Eu pediria que vocês pegassem as suas Bíblias e juntos pudéssemos ler estes primeiros 4 capítulos. Só que nós não vamos fazer isso agora, né? Nós vamos fazer depois. Hoje, vamos continuar a meditação do Salmo 119. Então, já deixe sua Bíblia marcada ali nos 4 primeiros capítulos. Você que já está no grupo de leitura anual da Bíblia, você já sabe quais são os 4 capítulos de hoje. Já comece fazendo aquilo que deve ser feito. Eu vou fazer uma breve meditação nos Salmos, que nós estamos fazendo a exposição do primeiro verso até o último. E depois a gente pode conversar sobre esses primeiros 4 capítulos e você ser direcionado. Amém? Tamo junto. Bom dia a todos mais uma vez, aqueles que estão chegando agora. Salmo 119, verso 36. Dá-me entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância. Nós temos entendido que estes salmos são expressões, cânticos, orações, palavras profundas que emanam de corações quebrantados diante do Senhor. Nós temos visto nessa parte que nós estamos homens completamente dependentes de Deus, pedindo para que Deus o capacite para aquilo que deve ser feito. Se você der uma breve olhada no verso 33, já começa como ensina-me. Depois no 34, dá-me, faz-me, dá-me. No 36. Verso após verso nós vemos ele manifestando essa dependência do Senhor, pedindo sempre por entendimento acerca da palavra, para que dirija os seus passos para andar na sua palavra. O verso 36, onde ele diz: dá-me o entusiasmo por teus preceitos e não pela ganância, ele simplesmente continua a sua linha de raciocínio, de dependência, e entende quem ele é. Eu não pediria entusiasmo se eu já tivesse. O homem não tem entusiasmo pela palavra de Deus, por isso nós devemos clamar por isso.
Nós deveremos pedir força para que todo ano nós possamos meditar na sua palavra, para que dia após dia a gente possa meditar nessa palavra. Quando ele pede, dá-me entusiasmo por teus preceitos, ele clama por uma força que não provém dele. Porque os desafios diários são reais, as tentações são verdadeiras, mas ele pede por entusiasmo diante da sua palavra, das suas ordens, dos seus preceitos, e não pela ganância. Ou seja, subentende-se que esse entusiasmo pela ganância é algo já bem mais natural. Natural, onde não precisa ter uma motivação, porque a ganância faz parte da natureza humana caída. Querer tudo e tudo para si. A ganância nossa é sempre voltada para a satisfação própria. Nossa ganância, ela pressupõe a necessidade única de satisfazermos os nossos próprios desejos. Então, que não sejamos nós aqueles que deixemos que esse sentimento tão destrutivo afloresça em nós. Para provar a ganância, talvez você tenha feito algumas meditações agora que começou o ano. Você fez uma série de pedidos, clamando a Deus, ao universo, sabe lá a maneira como você fez isso? Porque nós vemos aí, nessas festas, nessas comemorações de finais de ano, pessoas fazendo promessas, clamando por um ano de determinada forma. Mas será que você fez esse pedido para outras pessoas? Você falou, Senhor, que eu possa ser bênção na vida das outras pessoas, que eu possa ser aquela pessoa que vai ajudar as pessoas que estão caídas, auxiliar aqueles que estão fracos. Ou você tem pedido coisas para seu deleite próprio, com uma falsa ainda sensação de que ajudaria o outro. Dentro de ambientes cristãos, não são diferentes de qualquer outro tipo de ambientes, tá? Os desejos humanos são corrompidos em todas as áreas do mundo. Então o homem sempre vai fazer o pedido de maneira gananciosa, querendo tudo para si, com uma falsa prepotência de que está fazendo aquilo que é certo. Mas se nós sondarmos mesmo nossos corações, nós veremos que nossos pedidos são ilegítimos, segundo a palavra de Deus. Nós não pedimos para que nossa vida seja derramada em prol de outra pessoa. Nós não oferecemos a nossa vida como um sacrifício. Isso porque nós não conhecemos a sua palavra. Então que a gente possa clamar ao Senhor por entusiasmo, para conhecer mais a palavra. E que essa ganância que aflora de maneira natural dentro de nós seja reprimida. Que possamos ser generosos em todas as áreas de nossas vidas. Que outras pessoas possam viver de maneira que a nossa vida impacte a delas. Essa foi a meditação no Salmo 119. É muito importante a gente pegar pequenas porções da palavra e mergulhar mais a fundo, tá? Então, eu decidi de não parar de meditar nestes salmos dia após dia com vocês, para que vocês possam também pegar essas pequenas porções das Sagradas Escrituras e extrair um alimento precioso. Agora, quanto a essa leitura anual que nós vamos fazer do capítulo 1 até o capítulo 4, nós não meditaremos profundamente em tudo aquilo que quer dizer, porque essa meditação demanda horas, demanda muito tempo. Às vezes demandará pesquisa, às vezes demandará
uma referência bíblica, uma referência histórica. E a intenção é que essa leitura, neste primeiro momento, seja uma leitura fluida, onde nós vamos ler e conhecendo a palavra, vamos primeiro tendo familiaridade com ela, e depois de algumas repetições de leitura, nós vamos poder notar alguns aspectos que antes estavam obscuros. Mas claro que Deus, mediante o Espírito Santo, ele vai descortinando as nossas vistas e pessoalmente nós poderemos desfrutar disso. Mas eu tenho que analisar que todo um coletivo, eu não sei quais são os níveis das pessoas que estão aqui, e a intenção é permitir, como, não no sentido de como se eu pudesse impedir que o Espírito Santo agisse, né? Mas permitir que as pessoas meditem e cheguem a determinadas conclusões por intermédio da sua capacidade da iluminação do Espírito, tá? Então, eu não vou me aprofundar em conceitos teológicos. Talvez eu fale de determinados pontos que são interessantes para que vocês possam olhar com uma visão diferente ou até mais aprofundada. Mas que Deus desperte em vocês entusiasmo pela palavra. Que vocês possam conhecer cada dia mais essa palavra que traz vida e paz. Se você fala que é cristão e você não meditou na palavra e não leu a palavra inteira, tendo a capacidade de ler, você tem agido de maneira negligente a palavra do Senhor. Você tem vivido uma vida do qual ela é muito aquém do que Deus em seu plano estabeleceu. Então leia a palavra. Saiba que sua natureza não quer fazer isso, mas Deus te ordena que seja feito para que você o conheça. Você sente a necessidade de conhecer o seu pai natural. Você conhece o seu pai natural. Você sabe quem ele é, você teve curiosidade para vasculhar a história dele. E aqui você vai poder vasculhar a história do seu pai, a história da criação, a história sobre a sua vida, sobre o que representa a sua vida. Sua vida representa um homem inocente crucificado para ver o quanto nós somos miseráveis. Deus amando o mundo de maneira que ele entrega seu próprio filho para morrer por nós. Que possamos ter esses momentos de meditação. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, ele traz todo esse registro dos antepassados de Jesus. De maneira do qual algumas pessoas até falam, não, mas por que eu tenho que ler esses nomes, saber esses nomes? Você não vai saber, tá? Todos os nomes. Mas naturalmente algumas histórias, elas terão preponderância na sua vista. Você conseguirá olhar e falar assim, nossa, isso daqui é tão interessante. Você começará a mergulhar um pouco mais nessas histórias e decorar alguns nomes, mas não se prenda a isso, tá? Tem mais de 2.500 personagens, então leia para saber, não pule nenhuma linha, tá? Não pule. Galego é muito chato. Você está lendo sobre a história de Deus, as palavras do quais Deus deixou para nós, então tudo é importante. Tudo é importante, não pule nenhuma linha. Galego é muito chato, eu não entendi, mas não pule nenhuma linha. Tá, então, acerca do primeiro capítulo, nós vemos essa árvore genealógica, começa em Abraão e termina falando justamente de Jesus, o Cristo, né? Menciona acerca das 14 gerações, de Abraão a Davi, depois de Davi até o exílio. Babilônia, os 14, depois a terceira leva de 14, do exílio da Babilônia até Cristo. Daí vem já o nascimento de Cristo, trazendo todas as peculiaridades, onde vocês devem olhar
já de maneira bem especial para isso, ainda mais porque trata-se de uma revelação por intermédio de um sonho, onde José é impactado com isso. Então, medite na palavra e você olhará essa perspectiva. Não se esqueça que cada um dos 4 evangelhos, eles foram direcionados a determinados povos. Cada um dos evangelhos, nitidamente, ele traz aspectos para falar a uma cultura. Mateus, ele fala aos judeus, então ele traz a preponderância justamente desse relato de José. Depois, no capítulo 2, nós vamos ter a visita do Oriente, dos magos, né? Que as pessoas montam presépios colocando 3 magos, o qual a Bíblia não menciona como 3. Trata-se de uma pressuposição acerca do que deveria ser, né? Mas não é isso, tá? A Bíblia não fala sobre isso, fala acerca de 3 presentes, então depois faz um adendo e coloque aí. Olha que interessante, pegue sua Bíblia e vá riscando, vai fazendo apontamentos. Isso daí não é pecado, tá? Você pegar sua Bíblia. É que eu não estou com a Bíblia de São Paulo. A minha tá caindo aos pedaços, a que eu gosto de ler, a que eu uso para ministração. Ela é toda riscada, amassada. A questão é um relacionamento com ela. Então não deixa ela bonitinha assim, acumulando pó sobre a sua penteadeira, sobre a sua estante aberta. Leia, engula a palavra, faça anotações e vocês chegarão a conclusões maravilhosas dadas por Deus. Então, nós vemos justamente toda essa reverência com o Senhor e depois a fuga para o Egito, onde também nós vamos ver o domínio da época do império querendo fazer com que eles se mantessem em hegemonia, e qualquer sinal que apontasse para a perda disso, eles fariam o que fosse necessário. E nós vemos ali que todos os meninos abaixo de 2 anos foram mortos por conta do que o Salvador do mundo havia habitado nessa terra. O homem não suporta a salvação chegando. Depois do verso 19 até o 23, vai mencionar justamente a volta de Israel, ele sendo chamado. No capítulo 3 nós temos o João Batista preparando esse caminho, o batismo de Jesus. No 4, a tentação de Jesus após o Espírito Santo manifestar todo o seu poder, revelando o Messias, ele leva ele ao deserto. Uma história fantástica que é imperdível. Vocês lendo desfrutarão de algo transcendental, vamos utilizar essa palavra. Nós vamos ver a preponderância da palavra de Deus, a necessidade de estarmos conscientes da palavra, porque imagina que aqui nesse capítulo 4, Jesus sendo a palavra, ele poderia falar qualquer palavra que seria a palavra de Deus, mas ele trouxe autoridade para aquilo que estava escrito. Então ele remete e responde ao demônio através da palavra. E o mais interessante é que o demônio também utiliza a própria palavra para tentar Jesus. Então prestem muita atenção nisso, porque até mesmo a palavra pode ser usada para nossa tentação, de usarmos a palavra e desconectarmos ela do seu sentido verdadeiro. Continuando o capítulo 4, ele manifesta acerca do início do ministério de Jesus e termina manifestando essas multidões que já começavam a seguir Jesus, ele manifestando o seu poder, curando enfermidades, expulsando demônios.
Então, que vocês possam se deparar com essa palavra, conhecer cada dia mais. Convide seus amigos para participarem dessa live. Se você não está no grupo de transmissão aqui do Instagram, entre. Vou mandar lá mais uma vez esses 4 capítulos. Talvez eu faça alguns apontamentos, não sei como vai ser. Mas o direcionamento você já tem desses 4 capítulos. Assuma o compromisso. Quando você manifesta esse compromisso de maneira verbal, quando você manifesta isso de maneira pública, você tem mais propensão a cumprir. É um recurso lógico que humano, mas isso é uma verdade. Quando nós assumimos uma palavra, nós tendemos a lutar para cumprir. Então assuma essa responsabilidade, essa necessidade de ler a palavra e vamos para cima. Então, quem for participar, coloca aqui, fala assim, eu irei ler a Bíblia inteira esse ano. Já começa assumindo um compromisso. Escreve aí, você fazendo a sua manifestação pública daquilo que você vai fazer. Quando nós compartilhamos os nossos planos, nós assumimos um compromisso. E todos os dias leia ao menos estes 4 capítulos. Todos os dias. Galego, mas tem dia que eu não conseguirei. Como você não vai conseguir? Você não vai no banheiro todo dia, você não come todo dia, por que você não pode todo dia ler a Bíblia? Vai me falar que 20 minutos é muito. Não tem como a gente falar isso. Durma menos. Durma menos. Faça alguma outra coisa, menos, mas priorize a palavra de Deus. Priorize a palavra de Deus. E tenho certeza que muitas coisas acontecerão. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que este ano seja um ano transformador. Que a palavra do Senhor penetre e rasgue os nossos corações. Que Ele volte, que Ele manifeste o seu poder diante de nós. Que Ele manifeste a sua misericórdia. Que você possa ser obediente e cumprir os estatutos de Deus. E tenho plena convicção que o nome do Senhor será glorificado. Amém? Então coloque ali no grupo que você vai começar. Eu vou mandar já lá no grupo. Se você não tá, entra aqui no Stories que já deve ter um negócio para participar do canal dentro do Stories. Se não tiver, eu vou postar agora. Essa live ficará salva. Então não se esqueçam, você já tem uma missão hoje. Ler 4 capítulos da Bíblia. Eu vou fazer assim, eu vou sair dessa live, vou entrar numa live lá direto do grupo. Eu não sei se fica exclusivo ou ele comenta para todo mundo do grupo. E vou aproveitar e fazer com vocês essa primeira leitura desses 4 capítulos. Beleza? Tamo junto. Um beijo no coração. Até amanhã.